Olá, bem-vindos a mais um encontro da disciplina que trata da pesquisa. Na aula anterior, conversamos sobre a pesquisa participante e hoje falaremos sobre a etnografia, que pode-se dizer que se trata de uma modalidade de pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa é muito utilizado nas áreas da antropologia, da educação, saúde pública, psicologia, entre outras áreas. Enfim, quem pensou que estudos etnográficos servem apenas para pesquisas antropológicas, engana-se, pois este tipo de pesquisa é muito utilizado em várias áreas da ciência, com vários objetivos e encaminhamentos. Pois bem, então vamos inicialmente conferir a definição que o autor Vieira apresenta sobre este conteúdo. Etnografia é uma especialidade da antropologia e sua finalidade estaria ligada à descrição dos povos, sua língua, religião e manifestações materiais. Por essa descrição, podemos observar que a etnografia visa estudar culturas de diferentes sociedades, analisar suas diferenças, experiências e costumes. Ela tem como objeto o estudo para entender como pensam e vivem pessoas de diversas culturas. O estudo por observação baseia-se inicialmente num conhecimento não falado, não relatado. Portanto, a observação neste tipo de pesquisa é primordial. Não basta perguntar o que pensam, como agem, o que acham de determinado assunto, pois há uma grande probabilidade de interpretar o relato de forma equivocada. Já quando estes comportamentos são observados, pode-se conhecer estas culturas e tecer as impressões necessárias para o estudo antropológico. No entanto, os pesquisadores sabem que não podem de imediato concluir parecer sobre os comportamentos observados, pois eles podem ser mascarados durante os relacionamentos e outro fator que também tem suma importância é o conhecimento prévio da linguagem utilizada em cada cultura. Os termos e sua aplicação podem ter variáveis em cada contexto. A exemplo disto é a linguagem culta e a linguagem coloquial. Não utilizamos uma linguagem tão estruturada numa roda de amigos e também não utilizamos gírias num discurso em uma situação mais formal. Aliás, os mesmos vocábulos em nossa cultura podem ter significados diferentes. Para entendê-los, há que se conhecer ou saber em que momento foi utilizado e o grupo que utilizou esta linguagem. Como exemplo deste tipo de pesquisa, queremos destacar um pioneiro neste tipo de pesquisa, que seria o antropólogo Malinowski, citado no livro didático como recomendação de leitura. Para aguçar a curiosidade, vamos citar o trabalho que ele realizou em Nova Guiné com nativos que moravam nesta região. Inicialmente, o escritor relata que sua dificuldade inicial foi com a língua, onde ele tentou uma versão modificada e mais simples do idioma inglês utilizada nas regiões do Pacífico. Após delinear seu trabalho de pesquisa, estudou os comportamentos e cultura deste povo. Bem, essas informações ele obteve pela convivência real com os nativos, sem depender de outros homens brancos e distantes de sua civilização. Uma das práticas que ele conheceu foi o kula, que é praticado por comunidades próximas. O kula refere-se a uma cerimônia de troca de presentes
ou contrapresente. Entre eles está o mavali, que é um bracelete feito de conchas, e o sulava, que é um colar de disco também feito de conchas. Porém, existem outras formas de presentear ou negociar dentro dessa cultura. Malinowski enfatiza em sua pesquisa estes rituais porque seu objeto de pesquisa era captar a realidade psicológica das coisas para este povo. Esses são modelos de colar de discos feitos de conchas utilizado por algumas culturas africanas que se assemelha aos colares dos habitantes de Nova Guiné, objeto de estudo de Malinowski. Por este exemplo, é possível observar que a pesquisa etnográfica é utilizada na educação por entendê-la enquanto fenômeno social que atinge todas as pessoas de todos os povos. A etnografia, no campo da educação, visa compreender a realidade escolar, para agir nessa realidade de forma a realizar interações pela prática escolar e ajudar no processo de conhecimento em sala de aula. Pelo conhecimento etnográfico, o professor é capaz de ajudar seu alunado a organizar seu mundo, interagindo e alterando seu curso de vida, bem como as relações estabelecidas socialmente. A exemplo do professor que trabalha em comunidades rurais, em favelas ou em grandes centros urbanos. Em qualquer dessas situações, ele precisa se envolver com essas comunidades, para então compreender como os acontecimentos pedagógicos se relacionam com estes grupos. Vamos ao slide seguinte para conhecer as características principais da pesquisa etnográfica. Com base nessas características, podemos presumir que a etnografia realiza suas observações no contexto natural das comunidades e, nesse tipo de pesquisa, não há como elaborar hipóteses dentro de laboratórios, pois os resultados podem ser contraditórios ou com falsa interpretação. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de observação direta, onde o trabalho de campo é a fonte de pesquisa. Ela se torna completa quando o pesquisador utiliza várias fontes de dados, pois a cada informação os resultados podem ter diferentes interpretações. Outro item relatado aqui é a informalidade na coleta de dados, o que torna mais natural a pesquisa e, para tanto, o número de pesquisados não pode ser muito extenso, já que a descrição de seus dados é descritivo e minucioso. Portanto, podemos dizer empiricamente que o professor que não conhece a realidade com quem vai conviver corre o risco de não entender o comportamento daquele grupo e, desta forma, invalidar a proposta educativa a que ele se propõe a mediar ou ensinar. Embora o objeto de ensino possa ter o mesmo conteúdo em todas essas comunidades, a intervenção e o encaminhamento pedagógico são diferenciados, pois as realidades são muito distintas nessas classes. Numa perspectiva etnográfica, o pesquisador, educador, busca conhecer as rotinas escolares, as tensões, as aspirações, enfim, entender o aluno nas interações interpessoais explícitas no dia a dia em seu contexto natural, para então compreender o universo e, desta forma, interagir com ele no mesmo. As autoras Cornélia Eckert e Ana Luísa Carvalho da Rocha apontam algumas etapas da pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica requer alguns procedimentos técnicos que são singulares desse tipo de pesquisa, como a observação e entrevistas que requerem uma interpretação da realidade social e, para tanto, suscitam um ato de ver e ouvir pela observação direta,
pela escuta atenta e pelo trabalho de conhecer o objeto a ser pesquisado. Portanto, pode-se observar que a realização deste tipo de estudo requer do pesquisador habilidades de escuta. Mas, para tanto, o pesquisado precisa ter confiança no entrevistador e vice-versa. O investigador deve estar atento a novas situações que surgem nesse convívio, após familiarizar-se no contexto e realizar adaptações necessárias com responsabilidade, autodisciplina e ética, desenvolvendo assim a capacidade de guardar confidências para não comprometer objeto de estudo. Bem, esses quesitos são importantes neste momento de pesquisa ou de escuta. E muitas vezes o entrevistado, pela ansiedade ou necessidade de ser ouvido, aproveita este momento de confiança para também expor outras falas ou desabafos que não são pertinentes ao objeto a ser pesquisado. E aqui cabe uma boa dose de flexibilidade do entrevistador para entender este momento e não podar imediatamente estas falas, porém, na sequência, cautelosamente redirecionar o tema para o seu objeto de estudo. É claro que essa tarefa não é fácil quando tratamos de seres tão complexos como o homem, mas essa sensibilidade faz a diferença para conseguir outras informações necessárias ao seu estudo. A observação direta, citada no slide anterior, sugere que estas observações sejam realizadas diretamente no campo e registradas em anotações ainda no campo, para não perder a riqueza dos detalhes da observação, do diálogo, da entrevista ou da escuta com o entrevistado. Um detalhe importante a ser observado nesse tipo de pesquisa é a confrontação de dados informais que podem ser analisados por fotografias, documentos ou gravações. Pois esses instrumentos, o pesquisador poderá identificar vários lados do problema, isto é, sua interação com o meio, com a instituição, com a sociedade e consigo mesmo. Na pesquisa etnográfica, o pesquisador é considerado o principal instrumento de coleta de dados, pois ele faz parte da cena. Assim, para que um estudo do tipo etnográfico seja desenvolvido, é necessário que o pesquisador vá a campo, vivencie ações da vida cotidiana, descobrindo seus significados e participando deles. Caldeira entende que o pesquisador tem responsabilidade nesse tipo de pesquisa por ser o detentor das informações obtidas em campo e cabe a ele analisar e confrontar seus dados para então emitir um conceito a respeito. Portanto, inicialmente ele precisa ser neutro em seus pareceres para não contaminar e assim comprometer a pesquisa. Outro ponto que queremos levantar neste tipo de pesquisa. Normalmente, as pesquisas etnográficas geram um grande volume de materiais. Cabe ao pesquisador selecionar, organizá-los sistematicamente, sem deixar acumular para não perder o sentido de cada evento. Esses materiais podem ser compilados por categoria, tendências, padrões, dimensões e outras categorias também. O importante nessa tarefa é que os dados coletados devem ser relacionados com a realidade observada, isto é, não perdendo o foco do objeto de estudo. Luque e André apresentam as etapas da pesquisa qualitativa, onde o estudo do tipo etnográfico está presente claramente. Vejam só. A pesquisa qualitativa e o estudo etnográfico presumem observação participante, entrevista e análise documental.
Numa abordagem casada com a pesquisa participante, o pesquisador tem inúmeras possibilidades de coleta de informações para compreender as situações pertinentes à sua pesquisa. Portanto, de posse dos documentos, da entrevista e da observação participante, certamente terá uma riqueza de dados que contribuirão significativamente ao objeto de estudo. Bem, esperamos que vocês tenham gostado do tema desta aula, que acredito ter suscitado uma vontade de aventurar nesse tipo de pesquisa que é bastante interessante. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá!